Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem, gente, existe algo estranho com a Terra Globo, com toda a matemática que envolve a Terra Globo. Peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Não importa se você acredita no globo, se você defende o globo, se você crê na Terra plana, se você acredita na Terra plana, nos argumentos que são dados pelos terraplanistas. Não importa se você acredite nos argumentos que são dados pelo pessoal que defende o globo. Eu quero apenas aqui, esse vídeo não tem o objetivo de provar que a Terra é plana. Eu creio no modelo plano de formato de Terra, mas esse vídeo não tem esse objetivo de provar que a Terra é plana. Tem o objetivo de questionar o globo, ok? É um simples objetivo. Nesse vídeo exclusivo, eu não quero provar a Terra plana, eu quero apenas trazer alguns argumentos de questionamento ao modelo que nos é apresentado de Terra Globo. Seja você que acredite no globo ou na Terra plana, não importa. Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu vou fazer um simples questionamento e quero que vocês botem a cabeça para funcionar. Esqueçam todo o ranço, tudo que envolve essa discussão. Esqueça tudo que você acredita, se dispa. Eu peço para você se despir desse ranço e que compartilhem esse vídeo. Não importa, você pode colocar sua opinião aqui, desde que seja de forma respeitosa. E você pode colocar tudo o que você quiser, desde que seja de maneira respeitosa, como eu disse. Porém, é um questionamento que a gente vai fazer aqui para o modelo do globo, independente do que você acredite. Ok? Beleza, pessoal? Tá. Então eu vou fazer esse vídeo exclusivo. Por quê? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do professor. Então o professor, ele é muito importante em nossas vidas. Nós devemos valorizar e respeitar os professores. O professor, ele tem uma responsabilidade imensa, que é a responsabilidade de educar as pessoas, educar os seus alunos, do ponto de vista didático, do ponto de vista de todo um projeto pedagógico. O professor, ele tem muita responsabilidade, apesar de ser pouco valorizado no nosso país, no Brasil, mas nós devemos sim respeitar todos os professores. Agora, o professor tem um principal objetivo, não de expor a sua opinião. O professor tem o objetivo de ensinar, educar, para criar seres pensantes e não robôs. Pessoas que aprendam a questionar o mundo e a realidade em que elas vivem. Ele não pode ter uma crença e a partir daí colocar isso à frente. Ele tem que sempre dar ao aluno a responsabilidade do que é a essência do ser humano, que é o ato de questionar. Esse é o trabalho do professor, não é doutrinar o aluno, e sim educá-lo e fazer com que ele tenha a capacidade de exercer o que é da sua essência, da essência do ser humano, que é questionar o mundo, a realidade e tudo o que vivemos, ok? Esse é o verdadeiro trabalho do professor. Eu não estou querendo dizer, claro que em todas as profissões você vai ter o mal e o bom, né? Você vai ter muitos professores utilizando desse artifício, utilizando as suas crenças para poder personificar no aluno o que é da crença dele. E não é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as pessoas aprendam a ser cabeças pensantes e não repetidores, não decoradores de fórmula nem decoradores de texto, que apenas decodiquem símbolos, sejam pessoas que interpretem o texto, que interpretem a fórmula, e assim deve ser baseado todo o projeto pedagógico, ok? Vamos lá, então parabéns a todos os professores do Brasil e do mundo. Então vamos ao questionamento, ok? Vamos a esse questionamento aqui. Bem, pessoal, independente do que você acredite, eu vou trazer um questionamento importante sobre... o ponto aqui não é provar se a Terra é plana ou esférica. Não adianta vir aqui com milhares de perguntas, com coisas que não têm a ver com o vídeo, com o conteúdo deste vídeo, né? Porque muita gente faz isso, a gente apresenta um conteúdo e eles vêm com outras perguntas que não tem nada a ver com o conteúdo. É único e exclusivamente desse conteúdo. Então vamos lá. Nós temos uma esfera de aproximadamente 40 mil quilômetros de circunferência, né? 12 mil quilômetros de diâmetro e pouco mais de 6 mil quilômetros de raio. Isso é o que nos foi passado, correto? Então, baseado nisso, toda vez que a gente precisa testar esse modelo que nos é apresentado. Não há modelo consolidado na ciência, nós precisamos testar isso.
ver se isso é verdade. Para isso, para calcularmos que esse globo é uma esfera de 40 mil quilômetros, precisamos, ao nível do mar. Por que o nível do mar, gente? Porque na Terra, quando a gente vai para a parte da Terra, dos continentes, nós temos muita coisa que atrapalha a nossa visualização. A Terra é composta de relevo, montanhas, então fica difícil, né? Rios, tem todas as suas imperfeições no nosso relevo. Porém, ao nível do mar, numa Terra globo, a gente tem ali um nível, né, que a gente pode, então, fazer os testes. Por isso que os testes, para testar a curvatura desse globo, são feitos ao nível do mar. Né? Porque ali no mar não vai ter montanha, não vai ter ravina, não vai ter um acidente geográfico para que atrapalhe a nossa visualização até onde a gente quer chegar. Então, até um tempo atrás, foi explicado para nós que os objetos, quando somem no horizonte, ali estaria a curvatura da Terra. Quando a gente vê o barquinho sumir no horizonte, ele some primeiro pelo casco, e depois vai indo, depois o mastro. Foi nos ensinado que ali estava a curvatura da Terra. Porém, a Terra de 40 mil quilômetros, ela tem um cálculo. A nível do mar, ela vai ter um cálculo de curvatura. Que a gente, a cada espaço, vai ter um grau de inclinação. Ok? Então, você tem uma Terra esférica de 40 mil quilômetros e você vai ter ali, então, 360 graus para você fazer um cálculo. Então, cada um grau, se você dividir 40 mil quilômetros por 360, que vai dar cada um grau, nós teremos aí 111 quilômetros. 111 quilômetros de distância, nós teremos 1 grau de curvatura, ok? Porque a Terra tem 360. Se você dividir 40 mil quilômetros, que é a circunferência da Terra, por 360, você vai ter aproximadamente 111 quilômetros. Agora, se você for para o cálculo, que Pitágoras estabeleceu um cálculo para cada inclinação, para a gente perceber essa inclinação de acordo com a distância que a gente observar. E tem uma calculadora de curvatura que nos mostra isso. Então, o que acontece? Quando os terraplanistas começarem a observar alvos, tá, além que deveriam estar encobertos, então vieram com essa coisa assim, mas para cada 111 km nós temos apenas 1 grau. Mas o que eles não mostram para vocês é que a cada um grau desse nós temos 966 metros de inclinação. Isso significa que a cada 111 km de distância, que representa 1 grau, nessa esfera nós teremos 966 metros de inclinação de horizonte. Ok? Esse é o cálculo. Qualquer um pode aí pegar e calcular. Ok? Então vamos lá. Você tem quase 1 quilômetro de inclinação a cada 1 grau. A cada 111 quilômetros você vai ter 966 metros. Pouco mais de 966 metros de inclinação de horizonte. Tudo bem? Então, quando mais você for diminuindo, então a 30 km eu vou ter 1 grau de inclinação. A 40 km eu vou ter 1 grau de inclinação. E vou ter um grau de inclinação, não, eu vou ter uma determinada quantidade de metros de inclinação. E foi isso que os terraplanistas começaram a fazer. Por exemplo, se eu tenho uma ilha que tem uma altura tal, e aí eu estou filmando a 30 km essa ilha. E nos cálculos de curvatura demonstram que essa ilha não poderia aparecer, porque ela deveria estar encoberta pela inclinação da Terra. E a gente vai e filma a ilha. Bem, tem algo errado aí, ok? Então começou a se perceber que tinha algo errado. Primeiro ponto, ok? Não estou falando que a Terra é plana ou esférica, a discussão não é essa, preste bem atenção. Esses dias mesmo eu mostrei um experimento que foi feito no Lago Ontário. Uma pessoa filmou a 49 quilômetros, um alvo, que era um estádio, o Rogers Center, um estádio que esse estádio, ele tinha com a elevação, né, da própria elevação, do próprio solo, mais o estádio tinha 93 metros, esse estádio, em total, 93 metros total, era a altura desse estádio, levando em consideração a altura em que ele está e mais a altura do estádio, em relação ao nível do mar. 93 metros totais, eu mostrei, o vídeo vai estar tendo na descrição para vocês verem. E foi filmado a 49 km. A 49 km mostrou que deveria ter 150 metros de inclinação. O que significa que se o estádio ele tem 93 metros, e você tem que ter uma inclinação ali de 153 metros a 49 km de onde foi filmado, o estádio não deveria ser visto, ele devia estar mais de 60 metros abaixo da curvatura da Terra. Porém, o alvo foi filmado quase em sua totalidade.
Então, esse tipo de observação começou a ser questionado. E aí eles apresentaram uma explicação de que existe a refração. A refração faria com que objetos eles se elevassem, como se fosse uma miragem, ok? Então, por mais que o alvo deveria estar atrás da curvatura, essa refração fazia com que o alvo subisse, ok? Eu não estou querendo dizer que é um milagre, mas é isso. É como se fosse uma miragem, ok? E o que a gente deve levar em consideração a partir daí é que se isso acontece realmente. E como que eu vou levar isso em consideração? Eu preciso testar. Será que eu filmando um alvo que deveria estar encoberto pela linha do horizonte, a refração faria esse alvo subir? É isso que nós devemos questionar. Existe uma lei, que é a lei de Snell e Descartes, que mostra que isso realmente pode acontecer, mas dependendo da sua observação. Dependendo do local e como você está observando esse alvo. Então nós deveremos testar a lei de Snell e Descartes. Hoje nós temos em nosso favor aparatos tecnológicos que nos permitem fazer esses testes e essas visualizações. Então, a refração, ela tem o poder de elevar os alvos ou de afundar os alvos. Porque se ela tiver o poder de levantar, beleza. Então a gente entende a questão da curvatura. Mas se que a gente vê objetos que deveriam estar encobertos atrás da curvatura, a gente entende. Então tudo bem. Agora, se ela tiver e se ela afundar os objetos, ao invés de elevar? E se isso acontecer? É isso que nós vamos... Mas para isso eu não posso simplesmente dizer eleva. Eu não posso dizer abaixa. Eu posso criar um software que cria um índice de refração que vai fazer o objeto elevar ou descer. Isso não vai provar nada. O que vai provar, o que acontece é a observação. E é isso que nós vamos fazer. A lei de Snell e Descartes mostra que... O que é refração, gente? Refração é a luz desviada em um meio. Mais denso ou menos denso, não importa, né? Então, eu já não gosto desse termo lei, né? Porque o termo lei é um termo assim que vira dogma, né? Então você tem uma lei científica, aquilo ali é um dogma religioso que você não pode questionar. Isso é feio, né? Vamos falar teoria de Snell e Descartes, eu prefiro falar assim. Então vamos lá. Realmente, ele diz lá que alguns alvos você observa, o que é um meio? Então vamos lá. A luz desvia num meio. Esse meio pode ser a água, esse meio pode ser a atmosfera. A água pode representar a atmosfera, que é composta, né, por também gotículas de água. Então a gente vai, todo meio, ele é um meio, o ar, a água, ele é um meio para desviar a luz. Então vamos lá. Será que a minha observação de um objeto, eu vejo um objeto que deveria estar encoberto pela curvatura, ele deveria se elevar por conta da refração ou ele deveria afundar por conta da refração? É esse teste que nós vamos fazer agora, ok? Então, eu estive num debate em que um rapaz fez um experimento filmando de cima uma bandeja e realmente ele colocou um objeto e quando começava a colocar água, você via que a luz desse objeto era desviada e ele subia. O problema é que o cara filmava de cima. E eu falei, bota a câmera para baixo, porque quando eu faço um teste de curvatura, eu não estou de cima de um balão, eu estou filmando na horizontal. Então, esse efeito não vai ocorrer. E o cara não quis descer a câmera, ele ficou com medo, não quis na hora. E aí o grande Rogério do canal Minhas Verdades, ele fez um experimento, que ele viu que o cara ficou com medo de fazer durante o debate. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Quando você está filmando de cima, o objeto está lá no fundo da bacia, você começa a colocar água, a luz desse objeto começa a ser refratada para cima, quando você filma de cima, desse ângulo, ok? O que mostra, inclusive, a lei de Snell e Descartes. Vamos ver aí, ó. Vamos ver esse experimento aí. Então você percebe claramente que realmente, quando ele vai colocando a água ali e está filmando de cima, o objeto realmente começa a ser refratado para cima, ok? Ele começa, você está vendo aí, como você pode ver nessas imagens. Sim. Quanto a isso, não resta dúvidas. A observação, eu tenho olhos, né? E os meus olhos não mentem, né? Então a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então sim, quando você está de cima, observando de cima, você vê o objeto ser refratado. O grande problema é que quando eu filmo um alvo, eu estou em relação a ele na horizontal. Eu não estou de cima filmando esse alvo. E quando eu estou na horizontal, será que o efeito é o mesmo?
O que diz a lei de Snell-Descartes? A lei de Snell-Descartes diz que quando estamos na horizontal não há refração, e sim reflexão total, né? Eu tenho lá minhas dúvidas sobre isso, porque não é isso que mostra as observações. Mas vamos ver. Vamos ver então filmando essa bacia de frente, o mesmo objeto no fundo da bacia, só que agora com o alvo eu filmando da horizontal. Vamos ver o que vai acontecer? Então vamos lá. Então, como mostrado aí na experiência do irmão Rogério, do canal Minhas Verdades, o link do canal dele vai estar na descrição, você está vendo aí que quando ele vai colocando água, você não vê o mesmo efeito de quando você filma de cima. E o que aconteceu ali foi que aparentemente o objeto ele foi refratado para baixo. Você vê através das setas, uma seta vermelha e outra verde. Você vê que esse objeto ele desceu quando eu filmei na horizontal. Bem, isso me dá, a imagem vale mais do que 1000 palavras, é claro. Então a imagem me mostrou, né, que quando eu filmo na horizontal, a tendência é que esse objeto afunde e não levante, ok? Como mostram os softwares de refração por aí que eles criaram, né? Então, baseado nisso, aquela filmagem do Roger Center mostra que algumas coisas poderiam ter afundado, isso por conta dele estar filmando na horizontal. Então, por isso não foi possível ver todo o prédio e algumas coisas que estavam ali na frente. Por quê? Porque como mostrou a observação aí do experimento da bandeja, é isso que ocorre. Então não foi o experimento da bandeja me mostra que não havia curvatura ali escondendo o alvo. Foi a refração que escondeu o alvo. Ok? O desvio da luz fez o alvo ser escondido e não aparecer. Então, se aquele alvo deveria estar embaixo da curvatura totalmente, seguindo os cálculos para uma esfera de 40 mil quilômetros, ele foi visto quase que na sua totalidade. Ó, tem algo errado aqui. Agora o que eu vou mostrar é outra observação. Nós temos aí uma ponte completamente plana, né? Uma ponte de 600 e poucos metros. E eu vou colocando aí enquanto eu vou falando. Você vai vendo esse ciclista se afastando aí, ó. Certo? Esse ciclista está se afastando, ali não há curvatura, é uma ponte plana de 600 e poucos metros, ali não há curvatura alguma. E você vê que o ciclista ele vai fazendo como o barco faz, ó. É uma ponte plana e ele vai sumindo pela parte da roda e depois ele vai desaparecer totalmente. Isso aconteceu num plano. Isso apenas demonstra que para isso acontecer não há necessidade de ter curvatura. Você vê que a refração, mais uma vez, quando alguém está filmando da horizontal, faz com que o objeto ele desapareça pela parte de baixo e vá embora. Isso até que suma totalmente. Tem outro experimento bem interessante também, que é um barquinho de papel que ele está sendo filmado, né, assim, a poucos metros ali. E quando você vê como a refração acontece, eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Então eu vou colocando o vídeo aí, ó. Você vai vendo que, olha o que a refração faz com esse barquinho. Ali não tem curvatura, gente, tá? Ali não há curvatura. Há apenas o fenômeno da refração que fez o quê? Esconder a parte de baixo do barquinho de papel. Olha lá. Não resta dúvidas, né? O barquinho de papel foi ocultado, a parte de baixo, pela refração. Não fez o barquinho subir, fez o barquinho desaparecer a parte de baixo. E se ele fosse afastando esse barquinho, ele ia desaparecer até o mastro, até ir embora. Então, isso nos mostra o seguinte. A observação, é um questionamento que eu estou fazendo aqui. A observação nos mostra que quando a gente filma alvos que deveriam estar encobertos, segundo os cálculos de curvatura, para uma esfera de 40 mil quilômetros, a refração tende a atrapalhar a nossa observação. O Roger Center, que foi filmado a 49 km, ele deveria estar 60 metros abaixo da inclinação. 60 metros abaixo da curvatura da Terra, segundo os cálculos. Porém, o que a gente viu foi que quase na sua totalidade ele apareceu. Espera aí, tem algo errado com essa bola. E se alguma parte ficou oculta embaixo, foi por conta da refração atmosférica. Isso comprova que a refração atmosférica, quando você está filmando na horizontal, como mostrou as imagens, como mostrou os experimentos, ela tende a esconder algumas partes e não elevar, né? Então, assim, eu não estou discutindo aqui nenhuma lei científica, eu estou discutindo aqui a observação independente do que você acredite ou não, ok? O Roger Center deveria estar totalmente encoberto, 60 metros abaixo da inclinação, segundo os cálculos. O vídeo vai estar aqui na descrição para vocês verem, tem todos os cálculos lá, a distância, tudo direitinho. Está aqui no vídeo que eu vou deixar na descrição.
E se ele apareceu quase que na sua totalidade e alguma coisa ficou escondida, os experimentos mostram que algumas coisas ficaram escondidas por conta da refração e não por conta de curvatura. E se ele apareceu quando não deveria aparecer, é porque tem algo errado aqui. Ok? Então, gente, no Dia dos Professores eu queria trazer esse questionamento, independente do que você acredite. As observações nos mostram de forma efetiva, os experimentos observáveis nos mostram que há alguma coisa errada com esta bola, ok? Independente do que você acredite. Então, nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, não estamos aqui com o objetivo de doutrinar ninguém, estamos apenas exercendo o que é da essência do próprio ser humano, o ato de questionar, ok? Uma coisa que foi retirada de nós durante muito tempo, nós estamos voltando a fazê-lo. Então espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, deixem aí seu comentário, mete o dedo no like, se inscrevam no canal. Lembrando que além desses links que eu já prometi, terá 2 canais aqui de 2 irmãos, que eu vou deixar na descrição e peço para que vocês se inscrevam, dê uma força lá aos nossos irmãos, o Rafinha e o irmão Rodolfo. Ok, galera? Beleza? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original. Um abraço e até a próxima.